Existem momentos na vida em que parece que tudo começa a dar errado ao mesmo tempo. Problemas surgem de todos os lados. Aquilo que você planejou não acontece. Aquilo que você confiava começa a desmoronar. E em algum momento você para e pensa: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas existe algo que quase ninguém entende nesses momentos, quando tudo parece dar errado. Deus pode estar preparando algo que você ainda não consegue ver. Quase ninguém percebe quando o processo começa. No início parece apenas um problema comum, algo pequeno, uma dificuldade passageira. Mas aos poucos outras coisas começam a acontecer. Um plano que não dá certo, uma porta que se fecha, uma decepção inesperada. E quando você percebe, várias áreas da sua vida parecem entrar em conflito ao mesmo tempo. Aquilo que parecia estável começa a balançar. Relacionamentos ficam difíceis. Situações financeiras começam a apertar. O trabalho se torna pesado. E o coração começa a sentir um peso que antes não existia. É nesse momento que muitas pessoas começam a se perguntar se fizeram algo errado. Começam a revisar decisões do passado. Começam a tentar entender onde falharam. Porque quando tudo dá errado ao mesmo tempo, a mente humana tenta encontrar uma explicação. Mas muitas vezes não existe uma resposta simples. A verdade é que todos nós passamos por momentos em que a vida parece sair do controle. Momentos em que aquilo que parecia certo deixa de fazer sentido. Momentos em que as perguntas são maiores do que as respostas. E nesses momentos o silêncio de Deus pode parecer ainda mais difícil. Você ora, pede direção, pede ajuda. Mas parece que nada muda imediatamente. É aí que muitas pessoas começam a pensar que Deus se afastou, que Deus não está vendo, que Deus não está ouvindo. Mas existe algo importante que quase ninguém entende quando tudo começa a dar errado. Nem sempre o que parece destruição é realmente o fim. Às vezes é apenas o começo de uma transformação. Porque existem coisas na vida que precisam ser desmontadas antes que algo novo possa ser construído. E Deus muitas vezes trabalha exatamente assim. Ele permite que algumas estruturas da nossa vida sejam abaladas, não para nos destruir, mas para nos conduzir a algo maior. Algo que naquele momento ainda não conseguimos enxergar. Depois que as coisas começam a dar errado, existe um momento ainda mais difícil. É quando você olha para tudo que está acontecendo e sente que Deus está em silêncio. Talvez você já tenha passado por algo assim. Você ora, pede direção, pede ajuda. Pede que algo mude, mas os dias continuam passando. E nada parece acontecer. As mesmas dificuldades continuam ali. Os mesmos problemas ainda estão diante de você. E no meio de tudo isso surge uma pergunta silenciosa dentro do coração. Deus, o Senhor está vendo isso? Essa pergunta é mais comum do que muitas pessoas imaginam. Porque quando tudo começa a desmoronar, o que mais esperamos é uma resposta rápida. Esperamos que Deus intervenha imediatamente. Esperamos que Ele abra uma porta. Esperamos que Ele resolva aquilo que não conseguimos resolver. Mas muitas vezes a resposta de Deus não vem da forma que imaginamos. E é nesse momento que o silêncio parece pesado. Muito pesado. Você começa a olhar para outras pessoas e parece que a vida delas continua normalmente. Parece que tudo dá certo para elas. Enquanto você está lutando para entender o que está acontecendo com a sua própria história. Esse contraste pode ser doloroso, porque a mente começa a criar pensamentos difíceis. Pensamentos como: será que Deus se esqueceu de mim? Será que estou sozinho nessa situação? Será que minhas orações estão sendo ouvidas? Esses pensamentos aparecem principalmente quando o coração está cansado. Quando a mente já tentou encontrar respostas de todas as formas possíveis. Quando o corpo já não tem mais energia emocional para continuar lutando da mesma maneira. E nesse ponto algumas pessoas começam a se afastar de Deus. Não porque deixaram de acreditar,
mas porque a dor parece grande demais. O silêncio parece longo demais. A espera parece difícil demais. Mas existe algo muito importante que você precisa entender sobre os momentos em que Deus parece estar em silêncio. Silêncio não significa ausência. Silêncio muitas vezes significa processo. Na natureza, por exemplo, as maiores transformações acontecem em silêncio. A semente cresce em silêncio debaixo da terra. A raiz se fortalece em silêncio antes que a árvore apareça. O amanhecer começa em silêncio antes que o sol apareça no horizonte. E com Deus muitas vezes acontece da mesma forma. Enquanto você está olhando apenas para aquilo que está dando errado. Deus pode estar trabalhando em áreas que você ainda não consegue ver. Ele pode estar preparando pessoas. Pode estar organizando caminhos. Pode estar fechando portas que não levariam você para onde precisa chegar. Mas quando estamos no meio da dor, enxergar isso é difícil. Muito difícil. Porque o sofrimento tem a capacidade de diminuir nossa visão. Ele faz parecer que aquele momento difícil é o único capítulo da história. Mas a verdade é que a história ainda está sendo escrita. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse momento. O momento em que parece que Deus está em silêncio. O momento em que você não entende por que certas coisas aconteceram. O momento em que as respostas ainda não chegaram. Mas existe algo que você precisa lembrar. Deus não abandona processos que Ele mesmo começou. Se Ele permitiu que você chegasse até aqui, é porque ainda existe algo que Ele está construindo. Mesmo que você ainda não consiga ver, mesmo que o caminho pareça confuso, mesmo que algumas partes da história pareçam injustas, Deus ainda está presente. Mesmo no silêncio, mesmo na espera. Mesmo nos dias em que você sente que não tem mais força para continuar, talvez você não veja agora. Mas muitas vezes aquilo que parece atraso é preparação. Aquilo que parece perda é redirecionamento. Aquilo que parece silêncio é Deus trabalhando de uma forma que sua mente ainda não consegue compreender. Existem histórias na vida de muitas pessoas em que o momento mais difícil parecia o fim. Mas depois se revelou como o ponto de virada. Porque se certas coisas não tivessem dado errado, elas nunca teriam chegado ao lugar certo. E talvez isso esteja acontecendo com você agora. Talvez aquilo que parece desmoronar seja exatamente aquilo que Deus está removendo para construir algo novo. Algo que você ainda não consegue imaginar, mas que no futuro fará sentido. Enquanto isso, existe uma coisa que você pode fazer nesses momentos de silêncio: continuar. Continuar confiando mesmo quando não entende tudo. Continuar caminhando mesmo quando o caminho parece incerto. Continuar falando com Deus mesmo quando as palavras parecem difíceis. Porque a fé não é apenas acreditar quando tudo está claro. Fé é continuar acreditando quando ainda existem perguntas. E muitas vezes é exatamente nesse tipo de fé que Deus começa a revelar coisas que antes estavam escondidas. A verdade é que o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele está cheio de propósito, cheio de preparação, cheio de coisas acontecendo nos bastidores da sua história. E o que hoje parece silêncio pode ser exatamente o começo da virada que você ainda não consegue ver. Existe um momento em que a luta deixa de ser apenas externa. Ela passa a acontecer dentro de você. No começo, quando as coisas começam a dar errado, você ainda tenta reagir. Você tenta resolver, tenta encontrar alternativas. Tenta manter a esperança de que aquilo vai passar rápido. Mas quando os dias continuam difíceis, quando os problemas continuam se acumulando, quando as respostas continuam demorando, algo dentro de você começa a cansar. O coração começa a ficar pesado. A mente começa a perder a clareza. E existe um dia específico em que você percebe algo que nunca imaginou perceber. Você chegou no limite. Talvez você já tenha vivido um dia assim. Um dia em que acorda e sente que não tem mais força emocional.
Um dia em que até as coisas simples parecem difíceis. Um dia em que a mente está tão cheia que qualquer pequeno problema parece grande demais. Nesse dia você começa a pensar coisas que antes nunca pensou. Eu não sei se consigo continuar assim. Eu não sei até quando vou aguentar. Eu não sei por que tudo isso está acontecendo. Esses pensamentos não aparecem porque você é fraco. Eles aparecem porque você é humano. Porque quando a pressão dura muito tempo, até as pessoas mais fortes se cansam. E nesse momento muitas emoções começam a se misturar. Frustração, cansaço, medo. Às vezes até um sentimento de solidão. Porque quando estamos no limite emocional, parece que ninguém realmente entende o que estamos sentindo. As pessoas ao redor continuam vivendo normalmente. Mas dentro de você existe uma tempestade acontecendo. Talvez você tenha tentado esconder isso de todo mundo. Talvez você tenha continuado sorrindo, continuado dizendo que estava tudo bem, continuado fazendo suas responsabilidades, mas por dentro você sabe. Algo dentro de você está pedindo descanso, está pedindo uma resposta, está pedindo uma direção. E nesse momento muitas pessoas começam a pensar em desistir. Não necessariamente desistir da vida, mas desistir de lutar, desistir de acreditar que as coisas podem melhorar, desistir de esperar que Deus faça algo. Porque quando a dor dura muito tempo, a esperança pode começar a enfraquecer. Mas existe algo que você precisa entender sobre esses momentos. O limite não é o fim. O limite é muitas vezes o ponto onde algo novo começa. Porque quando você chega ao limite da sua própria força, você finalmente entende que não pode carregar tudo sozinho. É exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a experimentar algo diferente. Elas começam a entregar. Elas param de tentar controlar tudo, param de tentar resolver tudo sozinhas. E começam a dizer algo simples para Deus: eu não consigo mais sem o Senhor. Essa frase pode parecer pequena, mas ela muda completamente a posição da sua batalha. Porque quando você entrega, você deixa de lutar sozinho. Você permite que Deus entre naquilo que você não consegue resolver. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto. Talvez você tenha chegado ao seu limite emocional. Talvez você esteja cansado de tentar ser forte o tempo todo. Talvez você esteja se perguntando se ainda vale a pena continuar. Se esse é o seu momento, eu quero te convidar a fazer algo agora. Algo simples, mas muito poderoso. Escreva nos comentários desta mensagem: eu não vou desistir pode parecer apenas uma frase. Mas quando você escreve isso, você está fazendo uma decisão. Você está dizendo para si mesmo que esse momento difícil não vai definir o final da sua história. Você está dizendo que mesmo cansado, mesmo no limite, você ainda escolhe continuar. E existe algo ainda mais importante nisso. Talvez outras pessoas estejam lendo esses comentários agora. Pessoas que também estão no limite. Pessoas que também estão lutando em silêncio. Quando elas veem alguém dizendo eu não vou desistir, algo muda dentro delas. Porque elas percebem que não estão sozinhas. Que existem outras pessoas passando por lutas parecidas. E que ainda assim continuam caminhando. Às vezes uma simples frase pode ser a força que alguém precisava para continuar mais um dia. Então se você chegou até aqui, escreva: eu não vou desistir porque a sua história ainda não terminou. E muitas vezes é exatamente quando você chega no limite que Deus começa a preparar a virada. O limite não é o final. O limite é o lugar onde a dependência de Deus começa de verdade. E quando essa dependência começa, coisas que pareciam impossíveis começam a mudar. Depois que alguém chega ao limite, algo começa a mudar, mas quase nunca da forma que imaginamos. Muitas pessoas acreditam que quando Deus decide agir, tudo muda de uma vez, que o problema desaparece, que as portas se abrem imediatamente, que as respostas aparecem rapidamente.
Mas a verdade é que muitas vezes Deus começa a agir de forma silenciosa. Enquanto você olha para fora esperando grandes mudanças, Ele começa trabalhando dentro de você. Depois daquele momento em que você reconhece que chegou ao limite, algo começa a se reorganizar dentro do coração. A mente começa a desacelerar. A pressão começa a diminuir um pouco. E aquela sensação constante de desespero começa a perder força. Isso não significa que todos os problemas desapareceram. Eles ainda podem estar ali. Mas agora você já não está enfrentando tudo da mesma forma. Porque quando você entrega a luta a Deus, o peso começa a mudar de lugar. Antes você estava tentando carregar tudo sozinho. Cada problema, cada preocupação, cada medo sobre o futuro. Mas quando você entrega, você deixa de ser o único responsável por aquilo. Você permite que Deus conduza aquilo que você não consegue controlar. E existe algo muito interessante sobre a forma como Deus trabalha. Ele não muda apenas as circunstâncias. Ele muda as pessoas. Ele muda o coração. Ele muda a visão. Muitas vezes aquilo que parece o fim de um caminho é apenas o começo de outro. Mas para enxergar isso, é preciso passar por um processo. Um processo em que algumas coisas precisam ser desmontadas, planos precisam ser ajustados, expectativas precisam ser realinhadas. Porque se tudo continuasse exatamente como estava antes, talvez você nunca chegasse ao lugar que Deus preparou para você. Algumas portas precisam se fechar para que outras possam se abrir. Algumas perdas precisam acontecer para que você perceba o que realmente importa. Algumas decepções aparecem para revelar quem realmente caminha ao seu lado. E embora tudo isso possa parecer doloroso no momento, existe algo que muitas pessoas percebem apenas depois. Aquilo que parecia destruição estava preparando uma nova direção. Talvez hoje você ainda esteja no meio desse processo. Talvez você ainda não consiga ver claramente o que está sendo preparado. Talvez algumas perguntas ainda não tenham resposta. Mas existe algo que você precisa lembrar. Deus não desperdiça dor. Ele não desperdiça lágrimas. Ele não desperdiça os momentos em que você achou que não conseguiria continuar. Cada parte da sua história pode estar sendo usada para algo maior. Algo que você ainda não consegue imaginar. Talvez hoje você esteja olhando apenas para o que perdeu, para o que deu errado, para o que não aconteceu como você planejou. Mas Deus pode estar olhando para algo diferente. Ele pode estar olhando para quem você está se tornando, para a força que está sendo formada dentro de você, para a fé que está sendo aprofundada. Porque uma fé que nunca enfrentou dificuldades é uma fé que ainda não foi fortalecida. E muitas vezes Deus permite certos processos justamente para formar dentro de nós algo que não poderia ser formado de outra maneira. Paciência, confiança, dependência, sabedoria. Essas coisas raramente nascem nos momentos fáceis. Elas nascem nos momentos em que parece que tudo está dando errado. Mas quando você atravessa esse processo e olha para trás, percebe algo surpreendente. Aquilo que parecia o pior momento da sua vida acabou se tornando um ponto de transformação. Você percebe que se certas coisas não tivessem dado errado, você nunca teria chegado ao lugar certo. Talvez hoje você ainda esteja caminhando em meio à incerteza. Mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando. Mesmo quando você não vê, mesmo quando você não entende, mesmo quando parece silêncio, Deus continua conduzindo a sua história. E aquilo que hoje parece apenas um tempo difícil, pode estar sendo exatamente o caminho que vai levar você ao próximo capítulo da sua vida. Um capítulo que ainda não chegou, mas que já começou a ser preparado. Existe um momento no processo em que algo muda dentro de você. Não é um momento barulhento. Não é uma revelação repentina que resolve tudo de uma vez. É algo mais silencioso, mais profundo. É quando você começa a perceber que aquilo que parecia apenas destruição
Talvez não fosse o fim da história. Talvez você já tenha vivido isso. No começo, quando tudo começou a dar errado, parecia impossível encontrar algum sentido. Parecia apenas dor, apenas perda, apenas frustração. Mas com o passar do tempo, algumas coisas começam a ficar mais claras. Você começa a perceber detalhes que antes não conseguia ver. Começa a lembrar de situações que, naquele momento, pareciam apenas negativas, mas que agora mostram outro significado. Talvez você perceba que certas pessoas que saíram da sua vida nunca estiveram realmente ao seu lado. Talvez você perceba que alguns caminhos que se fecharam teriam levado você para lugares que não eram bons para sua história. Talvez você perceba que certas perdas estavam protegendo você de problemas ainda maiores. E é nesse momento que algo muito importante começa a acontecer. Sua visão muda. Antes você olhava para o que deu errado e pensava que era o fim. Agora você começa a enxergar que aquilo pode ter sido um redirecionamento. Porque às vezes Deus não está apenas fechando uma porta. Ele está mudando completamente o caminho. E quando isso acontece, o processo pode parecer confuso. Pode parecer injusto. Pode parecer até cruel no começo. Mas quando você olha para trás depois de algum tempo, percebe algo impressionante. Se aquilo não tivesse acontecido, você talvez ainda estivesse preso em uma vida que não levaria você ao lugar certo. Existem histórias de muitas pessoas que só descobriram seu verdadeiro propósito depois de um momento em que tudo parecia dar errado. Pessoas que perderam algo importante. E depois descobriram que aquilo abriu espaço para algo muito maior. Pessoas que enfrentaram rejeições. E depois perceberam que aquelas rejeições estavam direcionando suas vidas. Pessoas que passaram por momentos de humilhação. E depois viram que Deus estava usando aquilo para fortalecê-las. Talvez hoje você ainda esteja no meio da caminhada. Talvez você ainda não consiga ver tudo com clareza. Mas existe uma pergunta importante que você pode fazer a si mesmo agora. E se aquilo que deu errado não foi realmente o fim? E se aquilo que você chamou de fracasso foi apenas o começo de um redirecionamento? E se aquilo que parecia perda estava, na verdade, preparando você para algo melhor? Essas perguntas mudam a forma como você enxerga a própria história. Porque quando você começa a olhar para a vida com essa perspectiva, algo dentro de você começa a se transformar. A dor não desaparece imediatamente, mas ela perde parte do poder que tinha. O medo diminui, a ansiedade começa a se acalmar e a esperança começa a voltar. Você começa a perceber que Deus pode estar usando até mesmo os momentos mais difíceis para formar algo dentro de você. Mais maturidade, mais sabedoria, mais fé. Porque a verdade é que ninguém cresce apenas nos momentos fáceis. Os momentos que mais transformam uma pessoa são justamente aqueles em que ela pensou que não conseguiria continuar. Talvez você esteja exatamente nesse ponto da história. O ponto em que ainda existem perguntas, mas onde também começa a surgir uma nova visão. Uma visão que entende que a vida não é apenas feita de momentos bons, mas que até os momentos difíceis podem carregar propósito. E quando você começa a perceber isso, algo muda. Você deixa de olhar para trás com apenas dor e começa a olhar para frente com esperança. Porque se Deus esteve com você até aqui, então a história ainda não terminou. Depois de tudo o que você atravessou, existe um momento em que algo finalmente faz sentido. Não é porque todos os problemas desapareceram. Não é porque tudo voltou a ser fácil. É porque a forma como você enxerga a própria história mudou. Quando tudo começou a dar errado, parecia que sua vida estava desmoronando. Parecia que aquilo era o fim de algo importante. Parecia que tudo que você tinha construído estava sendo destruído diante dos seus olhos. E talvez naquele momento você tenha feito a pergunta que muitas pessoas fazem: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas o tempo tem uma forma curiosa de revelar coisas que antes estavam escondidas.
Com o passar dos dias, das semanas e às vezes até dos meses, algumas peças começam a se encaixar. Você começa a perceber que certas coisas que deram errado estavam, na verdade, protegendo você. Algumas portas que se fecharam estavam impedindo que você entrasse em caminhos que teriam machucado ainda mais. Algumas pessoas que se afastaram nunca estiveram realmente preparadas para caminhar ao seu lado. Algumas perdas estavam abrindo espaço para algo novo. E quando você começa a enxergar essas coisas, uma percepção profunda nasce dentro de você. Nem tudo que parece destruição é realmente o fim. Às vezes é apenas o começo de algo diferente. Porque Deus não trabalha apenas nos momentos em que tudo está claro. Ele também trabalha nos momentos em que a história parece confusa. Nos momentos em que você não entende o que está acontecendo. Nos momentos em que o silêncio parece mais alto que qualquer resposta. Mas existe algo que muitas pessoas descobrem depois de atravessar esses períodos. Deus estava presente o tempo todo. Ele estava presente quando você pensou que estava sozinho. Ele estava presente quando você chorou sem que ninguém visse. Ele estava presente quando você achou que não teria força para continuar. E ele estava presente também nos momentos em que você decidiu dar apenas mais um passo, mesmo sem saber para onde aquele passo levaria. Talvez hoje você ainda esteja no meio da caminhada. Talvez algumas partes da sua história ainda não tenham resposta, mas existe algo que você pode ter certeza. Deus não abandona aquilo que Ele começou. Se você chegou até aqui, é porque sua história ainda está sendo escrita. O capítulo difícil não é o capítulo final. E muitas vezes aquilo que parecia o pior momento da sua vida acaba se tornando o ponto de transformação. O momento em que você descobre uma força que não sabia que tinha. O momento em que sua fé se torna mais profunda. O momento em que você percebe que não precisa controlar tudo para continuar caminhando. Talvez você ainda não consiga ver claramente o que está sendo preparado. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Deus pode estar organizando coisas que você ainda não consegue imaginar. Ele pode estar preparando oportunidades que ainda não apareceram. Pode estar conduzindo pessoas que ainda entrarão na sua vida. Pode estar moldando dentro de você algo que será importante no próximo capítulo da sua história. E quando esse próximo capítulo chegar, talvez você olhe para trás e perceba algo surpreendente. Aquilo que parecia apenas uma sequência de erros era, na verdade, uma direção. Aquilo que parecia apenas dor era formação. Aquilo que parecia apenas perda era preparação. E nesse momento você entende algo que muda completamente sua visão da vida. Quando tudo parecia dar errado, Deus ainda estava trabalhando. Se você chegou até aqui e sente que está vivendo um momento em que muitas coisas parecem dar errado, eu quero te convidar a fazer algo simples. Escreva nos comentários. Deus está trabalhando pode parecer apenas uma frase. Mas quando você escreve isso, você está lembrando a si mesmo que o momento difícil não define o final da sua história. E talvez outras pessoas que estejam lendo esses comentários agora também precisem lembrar disso. Porque às vezes alguém que está no limite emocional precisa apenas de um pequeno sinal para continuar. E a sua declaração pode ser exatamente esse sinal. Nunca esqueça disso. Quando tudo parece dar errado, Deus ainda pode estar preparando o momento em que tudo começa a fazer sentido.